noite, igreja. A paz do Senhor. Gente, que bom estar aqui com vocês. Sabe, é um privilégio, assim. Eu sei que o pastor Luiz, ele tem muito cuidado com quem ele bota aqui em cima para pregar, para falar da palavra. E eu me sinto muito honrada pelo convite. Muito obrigada. E falar desse assunto para mim é muito gostoso, porque eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Então, e as revelações que o Senhor vem dando para a gente ao longo de quanto mais a gente busca, mais Ele se revela. Então, a vantagem de andar com Jesus é essa. Você pergunta e Ele responde. Sabe? Você bate na porta e Ele abre. E aí Ele vai, escancara a porta e derrama revelação sobre nós. E eu vou dizer assim, esse primeiro momento já estava muito gostoso. Assim. Eu não sei como você chegou aqui, como você percebeu esse primeiro momento que o pessoal ministrou aqui. E eu até achei engraçado, porque o tema que o Senhor me deu parece meio... não é fatalista, não vou usar esse termo, não, mas parece meio sério, meio pesado, mas na verdade é mesmo. Porque o que o pastor falou adoração sem a palavra não existe. Você não adora o que você acha que tem que fazer, você adora o que está aqui, que é o Deus vivo. E Ele se revela aqui na sua palavra. Então não tem como você adorar sem conhecer a palavra, sem conhecê-lo. Eu agora estou andando numa história, pastor, de oração, palavra e adoração. Isso tudo está junto. Tá? Não tem distinção. Não existe distinção entre isso. Você de vez em quando joga uma musiquinha no meio de uma oração. Você às vezes está cantarolando ali. Senhor Jesus, toma conta do meu filho. Você pode botar uma música no meio da sua oração. Por que não? Não existe. Foi o que o pastor falou. A cultura agora é o momento que vai ter música. Aí corta para a palavra. Não tem corte. É uma coisa só. Isso é delicioso na presença de Deus. A gente precisa experimentar e virar essas chaves. E o tema que eu trouxe hoje, dado o momento tão maravilhoso que a gente teve agora há pouco, parece que não bate, mas vai bater. Vai bater bem legal. E o tema é a onda de adoração do fim. Do fim dos tempos mesmo. A gente está começando a viver. Eu creio firmemente que nós estamos vivendo esse momento. A gente não está no fervo todo ainda. A gente está iniciando esse momento. Existem sinais que mostram isso e a gente sabe que isso vai acontecer um dia. Esse mundo vai acabar, Jesus vai voltar e vai ser só glória. Mas para isso, nós estamos nos últimos dias. Nós somos a igreja do fim. Nós somos essa igreja. Não vai durar muito mais tempo, não. Sabe? E aí Deus tem levantado pessoas ao redor do mundo para falar sobre uma adoração que Deus tem levantado em volta do mundo inteiro. E ela vai ser uma coisa tão impressionante, tão maravilhosa. E é justamente fincada e arraigada em oração e palavra. E eu vou dizer para vocês que a Igreja Academia da Fé, a nossa parte de adoração congregacional mudou no momento que nós juntamos a live de oração desde a pandemia que começou. Existe um louvor que era muito bom antes e existe um louvor agora que é o lugar, parece que Deus pegou e está fazendo a gente assim, é aqui. Esse é o caminho. E há um movimento muito evidente sobre isso. Eu não sei quem já foi lá na Academia da Fé, mas não é só na Academia da Fé que está acontecendo. O mais legal é que está acontecendo em um monte de lugar. Eu percebo que está acontecendo aqui. Porque já foi tempo de que a gente ficava tentando bater em pedra, sabe? Pegar aquela... Como é que é o nome daquilo, gente? Picareta, sei lá, é aquilo? Bote na pedra... para arrancar um aleluia da igreja, gente. Quem aqui... Gente, eu vou fazer esse mês 40 anos. Eu sei algumas transições que a gente passou na música e na adoração congregacional. Não tinha a bateria, não tinha o que a gente tem hoje. Tinha coisa que era pecado, tinha coisa que não podia fazer. Gente, olha onde a gente está hoje. E essa igreja já consegue entrar no fluir
da adoração muito facilmente. Valorizem esse momento que tem acontecido aqui com vocês, gente. Eu tenho certeza que tem sido diferente para vocês. Eu sei que o culto começou, né, à noite, é recente. Aproveita esse momento que não tem aquela liturgia normal. Se lança. Esse é o momento. E aí, por quê? Por quê? Vamos abrir Isaías 43. No versículo 18. E essa onda de adoração que Deus está começando a movimentar. E assim, gente, eu vou dizer para vocês que vai muito além do período que nós vivemos de eleição. E por que eu quero enfatizar essa questão com vocês? Porque nada para o mover de Deus. O mover de Deus não depende de nada que acontece nessa terra. Ele depende de corações disponíveis e dispostos a fazer a vontade dele. É só isso. Os tempos meu Deus, agora acabou-se. Meu Deus, e agora todo plano, e agora que Deus olha lá de cima e ri. Está na Bíblia. Ele olha e ri. E ele está vendo que esse movimento está começando da onda e a gente vai despertar. No versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu vou ler de novo. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Existe algo novo dos céus para nós e já está saindo à luz, mas ainda não percebemos. Por quê? Existe esse algo novo, existe esse movimento do Espírito na adoração em si, em várias esferas, mas estamos falando de adoração. Esse tem sido um versículo que tem regido a nossa equipe de música e a nossa igreja na Academia da Fé. E eu creio firmemente que esse é um movimento que tem se espalhado pelo Brasil. É só você reparar, e a gente às vezes fica preso nas mesmas formas de fazer. Às vezes a gente modela. É muito legal você ter inspiração. Nossos irmãos são inspirados pelo Senhor. Mas existe uma coisa que nós nos acostumamos a viver. E o novo para vir vai precisar que desconstrua algumas coisas do modelo antigo. Se você ler um pouquinho antes, ele fala de coisas maravilhosas. Ele fala para nem lembrar das coisas antigas. E não era coisa ruim, não. Ele não mandou você esquecer, ai, que passado duro, difícil nós tivemos, Israel. Não, ele fala de várias vitórias, várias batalhas que foram ganhas. Mas ele fala, olha só, não fiquem lembrando das coisas antigas e passadas, porque eu faço uma coisa nova. A gente precisa entender que não só existe uma maneira de fazer. A gente tem uma tendência, o corpo humano, ele tem muita tendência normal de querer ficar acomodado para gastar menos energia, para economizar energia, coisas no cérebro. Isso é científico. Mas no mundo espiritual, isso não funciona. Isso não funciona. Na verdade, quanto mais você corre atrás, mais vem. Quanto mais você bate, mais vem. Quanto mais você pede, mais ele dá. É diferente. Você não tem falta de nada. Essa é uma coisa linda do reino espiritual. A gente não precisa economizar energia, não. Quanto mais você pede, mais ele dá. Então não tem falta, a fonte é inesgotável. Aleluia. Não podemos nunca, nós nunca alcançaremos a plenitude. E gente, eu vou completar essa frase. A gente precisa entender de sair da mesmice espiritual, porque nós temos um Deus infinitamente criativo. Se Ele diz que faz coisas novas, é porque Ele faz novo mesmo. O movimento é novo. E a gente está tão acostumado a botar Ele dentro de uma caixa, porque a gente acha que a gente já alcançou talvez a plenitude de tudo que Ele tem para a gente fazer.
Toda a criatividade do Deus do universo a gente pega e bota dentro de uma forma. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter ordem no culto. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter organização. Eu estou dizendo que a gente vai ter uma nova maneira de ser e de fazer as coisas. Porque é o Espírito Santo que vai guiar do início ao fim. Num nível nunca visto antes. Num lugar nunca visto antes. Eu não estou falando essas palavras, meus irmãos, para animar e deixar vocês falando aleluia, não. Isso é verdade. Eu convido vocês a entenderem, a participarem, porque a plenitude dos pensamentos e dos planos de Deus a gente nunca vai alcançar. Justamente por isso, eu convido você a tentar imaginar e deixar o Senhor falar através do Espírito Santo coisas que Ele vai fazer na adoração num nível tão abençoado, tão lindo, tão grandioso. O que a gente conhece, a gente vai começar lá do começo, glória a Deus, foi como a Gabi começou. Senhor, nós te exaltamos, Tu és santo. A gente começa do lugar que a gente conhece. Óbvio, mas no momento que a gente não bota ele na caixa, a gente se abre para o novo de Deus, o que será que vai acontecer? Qual é a expectativa do nosso coração para que isso aconteça? No momento que a gente se pisar num terreno que é conhecido, tá tranquilo, tá suave. Deus vai continuar falando, Deus vai continuar fazendo, mas tem uma onda diferente. Tem uma nova percepção no Espírito que o Senhor está nos dando, está mandando para nós, como igreja. Como o pastor falou, não é música em si, mas a igreja junta e unida, adorando e bendizendo o Rei dos Reis, é outra coisa, porque há um poder liberado na comunhão, a bênção é liberada na comunhão, e quando nós estamos em união, e existe esse movimento, Deus quer derramar sobre nós como jamais aconteceu antes, o seu Espírito de forma absurdamente abundante. Mas quando a gente olha o quadro ao redor, a gente vê um quadro muito desfavorável. Eu estou falando de vida real, lá fora. Aqui parece que a gente vive dentro de uma bolha. Não é? Aí a gente até corre para a igreja às vezes. É um refrigério. Senhor, eu estou com os meus. E por quê? Porque lá fora está apertando. E vai apertar mais. Sabe? Por isso que eu estou enfatizando a questão da adoração do fim. Nós como igreja precisamos nos unir em adoração. Juntos em adoração. Por quê? Porque vai piorar. Não vai melhorar. Nós somos os cristãos e nós temos o roteirista, ele escreveu o filme, a gente sabe o início, o meio e o fim da história. Tem spoiler do início ao fim na Bíblia. Que eu gosto de spoiler, a maioria não gosta, mas eu gosto. É incrível saber como vai terminar. Eu só não sei como vai ser fisicamente, mas eu sei qual é o final da história. Jesus vence e a gente também. Isso não é motivo para a gente adorar. Às vezes a gente desanima, porque lá fora está tão duro, está tão pesado, porque está tudo realmente corroborando para uma pressão, para a gente desistir. Para a gente desistir de abrir nossos lábios, para a gente desistir de levantar nossas mãos, para a gente dar uma de maluco no meio da rua e começar a orar em línguas. É isso que o mundo está fazendo. A Bíblia fala... em Mateus, eu botei aqui, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, ou a iniquidade em algumas versões, o amor de... E, gente, o amor é o combustível da vida. Sem o amor de Jesus, a gente não teria vida. Aí é desanimador, você está do lado de fora e vendo toda aquela bagunça, aquela maluquice, e vocês sabem do que eu estou falando. Está tudo virando de cabeça para baixo. Você fala com um irmão, às vezes, que você conheceu há muitos anos. Querido, vamos adorar o Senhor. Não, porque pode. Não, tu está tranquilo.
Toda forma de amor válida. Oi, querido. Oi. Como é que é? Aí eu falei, desculpa, a gente fez escola Atos juntos. Assim, o que houve? Não, porque se você lê, porque é pressão. Mas a palavra não muda. Eu ouvi esses dias de uma cliente minha, ela falar, não, porque a Bíblia foi escrita por gente que era muito infantil. E aí, pegaram uma parte que é mais interessante de pessoas mais maduras e evoluíram a Bíblia. Era uma reunião de trabalho, né? Aí como é que é? Não entendi. Me explica de novo. Não, porque aí ela começou a explicar que você vai, você volta, daqui a pouco você fica bem, mas não existe inferno. Falei, que legal, não existe inferno. Que maneiro. Tá? Aí você vê que está tudo distorcido. Mas a palavra é que te baliza nesse mundo louco. E ao mesmo tempo que cresce a iniquidade e a maldade, em Joel 2, 23 e 24, a gente pode ir lá, por favor. Gente, essa é a coisa mais linda, uma das coisas mais... Eu vou falar várias coisas lindas aqui, gente, porque eu sou apaixonada por isso. Em Joel 2, oh meu Deus, que ao mesmo tempo... Eu participei de galope bíblico, gente, eu acho Joel facilmente, cadê? Ah, moleque! Joel 2, no 23... Ele fala, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. O Senhor, ao mesmo tempo que vai crescer iniquidade, Ele vai mandar as últimas chuvas. E você sabe o que significam as últimas chuvas? Para os agricultores lá, eles tinham as primeiras chuvas que davam uma molhada na terra, era legal. Tinha uma quantidade legal de água, preparava o terreno lá. Mas eles ficavam esperando ansiosamente pelas últimas chuvas, porque as últimas chuvas determinariam a colheita. E o Senhor está preparando o seu povo para que ele receba as últimas chuvas. É essa onda que o Senhor está levantando. É esse mover que o Senhor tem tentado e começado a mexer no seu povo. Porque ao mesmo tempo que vai ficar tudo muito louco, o povo de Deus estará firme e seguro dentro do mover do Espírito Santo. Adorando em espírito e em verdade. Porque, meus queridos, sem a palavra e em espírito e em verdade, ninguém ficará de pé. Não vai adiantar entrar por essas portas, levantar a mão e balançar o corpo. É em espírito e em verdade. É pelo mover dele na nossa vida e na igreja. Vocês têm noção disso? Quando eu fecho os olhos assim, é legal porque quando eu penso numa onda, eu lembro do tsunami, que as pessoas ficam com medo, né? O tsunami é um negócio que assusta. Mas, cara, o tsunami do Espírito não assusta. Você pensa naquela onda absurdamente grande, invadindo as ruas dessa cidade, desse Brasil e desse mundo. Aleluia! Ah, Senhor, nós queremos. Ah, nós queremos. Aleluia! Nós não somos pegos, não vamos ser pegos desprevenidos, Senhor. Aleluia! Ao mesmo tempo que vai aumentar a iniquidade, Ele derramará a sua chuva abundante, superabundante. As chuvas torrenciais, elas são fortes e abundantes. Elas não só regam o solo, mas elas trazem um acúmulo de água e encharcam a terra. O Senhor está preparando para a última colheita. Os campos estão o quê? Estão brancos. Só esperando o Senhor vir e colher. Aleluia! Aí a gente, o que Deus quer fazer nesses últimos dias é a coisa nova. Quantos avivamentos já tiveram? Quantas coisas novas já aconteceram antes da gente? Quantos avivamentos não aconteceram antes de nós? E era novo. Tem vários relatos de pessoas que nunca tocaram piano, sentavam ao piano e tocavam. Ninguém sabia que horas começava e que horas terminava. A pessoa saía para trabalhar, tomava banho, voltava e continuava no mover.
Isso era uma coisa nova, ninguém nunca tinha visto. Eu não sei como é que vai ser a coisa nova de agora. Ó, deixa eu falar para vocês, existe uma progressão na adoração muito interessante. E ela começa no tabernáculo de Moisés. Moisés recebeu as instruções de como construir a arca para que a presença de Deus habitasse entre os homens. Certo? Fechou? Graças a Deus a gente concorda. Isso significava o quê? Vamos dizer assim, era a primeira vez que a terra iria experimentar ter a presença aqui de Deus, depois que o homem caiu, óbvio, né? Porque antes era só a presença. E aí Deus deu um jeito, falou para Moisés construir uma arca e ele habitaria naquela arca. Ele trouxe a presença de Deus. Na adoração não tinha música. Não existia música. Não era, o máximo que tinha eram trombetas que sinalizavam algum movimento, ok? Beleza. Tinham sacrifícios feitos 2 vezes por dia. E existiam vários tipos de oferta. Oferta de comunhão, oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Tudo isso fazia parte do sacrifício, da adoração, do tabernáculo de Moisés. Moisés, ele deu o fundamento. Beleza? E aí veio Davi. Davi, aquele apaixonado. Aquele homem loucamente apaixonado por Deus. Ele era muito apaixonado por Deus. Mas ele era tão apaixonado por Deus que ele nem se importava, nem se ligava. Ele estava lá nas malhadas adorando, falando com Deus. Ele nem sabia que ia ser rei. Ele só queria saber de adorar. Ele só queria saber de fazer as coisas certas lá. Ele, com as ovelhinhas dele, matando o urso. Não é não? Tranquilão. Davi, ele era a figura do Antigo Testamento que eu acho que Davi, às vezes, eu lendo o que ele fala, parece que ele experimentava mais a presença de Deus do que a gente. Que é nova criatura e tem o Espírito Santo habitando em nós. Às vezes dá a impressão, como esse homem enxergava Deus. Beleza, eu vou parar para falar de Davi, que eu sou fã. Sou fã de Davi. Davi valorizava a presença, tanto valorizava que a primeira coisa que ele fez quando virou rei, uma das primeiras coisas que ele fez quando virou rei, foi resgatar a arca. Só que aí ele deu uma bola fora, né? Porque ele foi resgatar a arca do jeito que achou que ia ser legal. Talvez um pouco afoito, talvez. É bem possível. E aí o que ele fez? Constrói um carro bonito, um negócio de boi para carregar. Bota a arca ali, novinha em folha, ninguém nunca nem usou. Carrega, vamos lá. Aí o boi dá uma tropeçada. O rapaz lá foi botar a mão para segurar e aí morreu. Aí Davi fica chateado. Aí Davi dá uma retroagida. Opa, beleza. Aí vai para casa de Obed-Edom. Obed-Edom é abençoado amplamente. A presença de Deus lá, se manifestando. Aí chega para Davi. Davi, Obed-Edom está sendo abençoado lá. Davi, vamos buscar a arca. O que ele faz? Ele volta para o fundamento. Ele vai ver o que Moisés falava de como carregar a arca. As coisas novas de Deus não significam que vão quebrar princípios. A forma de fazer pode ser diferente, mas o princípio não muda. Só sacerdote levita que podia carregar a arca. E para dar uma garantida, 6 passos, sacrifica. 6 passos, sacrifica. Dá uma garantida nisso aí. Finalmente, a arca chegou. E aí, gente, pensa numa presença de Deus. Por que eu estou falando desse jeito? Porque é o seguinte, às vezes, a gente acha que vai carregar a presença de Deus de qualquer maneira. E não vai. Para o novo de Deus vir, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser no fundamento. Tem que ser. E sabe qual é o mais legal? Não é levita só que pode fazer, os músicos que podem carregar a presença hoje. Olha como Deus fez. Jesus nos fez sacerdotes para que nós pudéssemos carregar a presença. Ele fez tudo perfeito, ele não quebrou princípio nenhum.
aperfeiçoou uma coisa que já existia. Jesus foi perfeito para que eu e você pudéssemos hoje ter a presença de Deus com o véu rasgado. Foi por causa disso que hoje é por causa disso que nós podemos carregar a presença. Porque somos sacerdotes. Uns cantam afinado, outros não. Isso independe, mas a gente carrega a presença. Glória a Deus por isso. E aí, o que aconteceu? Davi como alegrão, né? Alegre. A presença de Deus voltando. E olha, eu vou lhe dizer, Davi, estava aqui está bem escrito. Em 2 Samuel 6, 14 e 15. A gente vai ler. Aleluia. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Queridos, eu vou te dizer, eu estava estudando sobre isso. O que aconteceu nesse dia nunca tinha sido visto. Um rei fazer do jeito que ele fez. Primeiro ponto. E a alegria dele era tão absurdamente grande que contagiou o povo inteiro. E o povo inteiro se alegrou no Senhor. Uma coisa parecida com essa foi quando o povo passou pelo Mar Vermelho. E Miriam deu aquela dançada, pegou e ficou lá. Foi parecido, mas nada se comparou dentro dos estudos a esse tipo de manifestação e expressão de alegria e de adoração. Isso foi diferente. Sabe o que Davi fez? Ele instituiu a música. Ele fazia instrumento. Ele falou Asaf. Aí tem vários nomes, tá? O pessoal que canta, o pessoal que toca. Fez uma tenda para a presença. E naquela tenda deveria se adorar 24 horas por dia. E ele fez um upgrade. Deu aquela levantada. Ele botou música. É uma revolução davídica. Do silêncio à canção. Mas houve um respeito ao princípio. Nada mudou. Foi acrescentado em cima do que já tinha de fundamento. E agora, queridos? E a coisa nova que vai vir de agora? Qual vai ser? Qual vai ser? Como o Senhor vai fazer? Mas a gente para pensar, mas será que dá para fazer mais alguma coisa de diferente? Dá para fazer diferente. Eu não sei o que é não. Eu estou falando que dá, mas eu não sei o que é não. Mas eu não ligo não. Sabe por quê? Porque quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, para a tua parentela, para o lugar para onde te mostrarei, ele não disse qual era o lugar, ele só foi. Eu só quero ir nessa onda, queridos. A gente só precisa querer ir. A gente só tem que entender o movimento da onda. Eis que faço coisa nova. Acaso não percebes? Deus está nos chamando para sair da superficialidade, da mesmice espiritual e andarmos com a intencionalidade da adoração. A gente não é aquele bicho, como é que é o burro, o cavalo, que anda com isso aqui. Arreios, eu não sei, é isso? A gente não é bitolado, gente. A gente tem a liberdade da palavra. A gente tem a revelação da palavra. Gente, a gente precisa sair da preguiça espiritual, daquela mesma maneira, até o nosso glória pode mudar. Eu não sei, se o Senhor falar para você rir, você ri. Se o Senhor falar para você pular, você pula. Sei lá o que Ele vai falar com você. Mas você precisa estar conectado com Ele. Para você perceber essa onda, na verdade, você precisa estar atento. Não dá para passar pela vida a passeio, andar pela vida a passeio. Deixa a vida me levar. Que isso? Ai, não, eu vou adorar porque a Gabi conduz aqui muito bem. Quando ela falar, levanta a mão, eu levanto. Quando ela mandar bater palma, eu bato. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo, não vamos desperdiçar tempo na presença de Deus. Ah, mas aí hoje não é fulana que está cantando, que está pregando. Ah, hoje vai ser muito chato. O que é isso? Quem é que faz o culto? É claro que uma palavra abençoada, não herética, gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai falar heresia aqui em cima. Mas, gente,
eu movimento, eu faço o movimento de querer mais. Eu vou atrás, eu quero olhar para o mar e ver aquela onda que está chegando, só vem. Eu quero. Não existe aquela coisa no reino de falar assim, Deus vai dar um pouquinho para ele aqui, para ela aqui, mas para o pastor que é pastor, manda bastante. Ele vai precisar, né? Afinal de contas é um rebanho. Não! Você não precisa nem do microfone aqui em cima para isso. Você só precisa abrir os lábios, entender quem é seu pai, saber quem você é e saber quem ele é em você, para você abrir os seus lábios e declarar. E trazer a existência, trazer para cá. É uma adoração que eu vou tornar a dizer, eu não sei como será, eu só sei que ela é em espírito e em verdade, baseada na palavra e nos princípios da palavra. O resto é só se lançar. Precisamos ver que existe uma onda que já está vindo, que vai inundar este mundo. E aí eu vou usar a analogia com os surfistas, porque eu li um livro, e até indico se vocês quiserem ler, maravilhoso. A igreja não é a próxima onda do Bob Sorge. Depois eu mando para vocês da onda, então vai estar tudo no mesmo espírito. Você vai ver. Eu estava lendo esse livro, porque eu dei um treinamento de liderança de adoração para os líderes, né, das academias da fé. A gente tem 6 igrejas, né, então a gente está treinando gente. Vamos treinar o pessoal. E aí eu estava lendo esse livro e tal, e ele falou, eu peguei alguns pontos. Eles falam o seguinte, os surfistas, para pegarem a onda, aquela onda, eles precisam saber de algumas coisas. O ponto ideal e onde se posicionar. Porque um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, perde. Que doideira, né? Imagina você estar mó tempão lá na água, né? Aí, de repente, tu comeu mosca, perdeu tempo. Obrigada. Você perdeu e já foi. Sabe aquele versículo da igreja que dorme? A gente não pode dormir. A gente precisa estar atento a ver o ponto ideal. O lugar ideal para onde está. Precisa ser consciente e intencional. O segundo ponto é que é preciso entrar na água para aprender a surfar. Gente, olha que loucura. Eu posso olhar muita gente tendo aula de surf e achar que vou aprender, se eu não botar o pé na água não vai adiantar nada. Porque eles dizem o seguinte, você vai cair muitas vezes, mas você tem que entrar na água para cair e aprender. A gente não vai acertar 100%. Se a gente não entrar e não tiver ousadia de entrar, não vai aprender, nunca vai descobrir o ponto ideal da onda. Por quê? Eu vou olhar os outros entrando. A Dani é abençoada da Academia da Fé, ela sabe. Eu até estou vendo como ela faz, mas eu acho que é assim. Aí tu acha que está adorando como eu estou adorando? Tá não. Eu posso te ajudar aqui, ó. Entra na água comigo. Mas eu não posso surfar por você. E aí, a questão de entrar na água é que você analisa e estuda os movimentos do mar para saber, inclusive, meio que premeditar. Não tem essa palavra aqui não, gente. Premeditar não é essa palavra. Você meio que prevê a próxima onda. Então você tem que entrar e observar. O terceiro ponto é ler o mar. É a observação. Eles aprendem estudando os movimentos para antecipar o que vai acontecer, para ele poder entrar na onda no lugar certo. Porque eles dizem o seguinte, se tiverem 13 ondas, certamente a melhor vai estar na 7ª. Eu não faço ideia do que eles falaram. De verdade. Mas eu entendi, eu falei, cara, como é que ele sabe que é a 7ª? Ele estava no mar há quanto tempo? Ele ficou no mar quanto tempo para saber que era a 7ª onda? Que era melhor? Quanto tempo a gente gasta na presença? Quanto tempo a gente gasta no rio do Espírito? Quanto tempo a gente fica para entender qual o próximo movimento da adoração do Senhor? Quanto tempo? Quanto? Mediu 1000 côvados, Ezequiel. Mediu 1000 côvados e as águas estavam nos artelhos. Mediu mais 1000 côvados e está subindo. E está subindo. Até que não tinha mais como passar andando. Quanto tempo a gente está gastando na presença? Dentro do mar. Dentro do rio.
É essa onda de adoração, é essa nova onda que vai vir. A gente vai perceber? Acaso não percebes? Quanto mais aprendermos a palavra de Deus, mais conseguiremos ler os movimentos do Espírito. Saberemos quando serão as últimas chuvas, quando elas se aproximarão. Quando elas vão invadir essa terra e vão fazer com que esse mundo seja transformado. Eis que faço coisa nova, coisas para o tempo de um derramar abundante da presença de Deus. Uma onda de adoração será vista, porque os filhos a produzirão com o Espírito Santo, baseado em princípios firmes e expressada de um novo jeito. E qual é esse jeito? Entre na água, ache o ponto ideal, leia o mar e vai. O resto é com o Espírito Santo. Só vai. Só vai. O pessoal lá a palavra eu já terminei. O pessoal do louvor pode subir. Lá na igreja, o pessoal até brinca comigo que eu falo, só vamos. Dani, o que você vai fazer hoje? Você fala, então, sei não. Então só vamos, né? Eu falei, só vamos. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que não vai ter uma ordem. Aqui uma noite de sua presença. Teve gente que foi daqui? Uma noite de sua presença é uma noite de adoração que a gente fez em setembro. Eu sabia que tinha que fazer essa noite de adoração. E Deus não me dava nada da ordem do que tinha que acontecer por meses. E eu não sabia nada do que ia acontecer. Aí eu falei, só vou. Eu só tenho que estar atento ao movimento. Então, vamos lá. Ele me deu 3 coisinhas só. Todo o resto foi no só vamos. E eu vou dizer, quem esteve lá, a gente teve momentos absurdamente incríveis da presença de Deus e eu não fazia ideia de que aquilo ia acontecer. Às vezes a gente não vive a novidade no espírito e na adoração, aquele frescor, porque a gente está muito acostumado das mesmas formas, porque é muito tranquilo. Não é errado, gente, não é errado você comer feijão com arroz todo dia. Claro que não. Mas, quando tem uma picanha fica bom, não fica? Eu também gosto. Quando você vê uma lasanha bem feita, um queijinho por cima. A novidade traz frescor. E o Senhor tem o frescor para nós. O feijão com arroz, ele tem que continuar. Mas existe mais coisa para a gente comer e experimentar. Provai e vede. Provai e vede. Se Ele é tão infinito, a gente não tem que perder tempo. Queridos, eu vou convidar vocês a partir desse domingo a entrar por essas portas de manhã, de tarde, de noite, seja o que for o horário. Não perde 1 minuto aqui sequer, pegando no celular, no meio da adoração, ou então pensando em preocupação. Não. Senhor, eu te adoro, mas está doendo. Eu te adoro em espírito e em verdade. Você é lindo, você é maravilhoso. Mas aquela coisa que estava lá, aquela criança, não, mas no trabalho, puxa a sua mente, treina a sua mente para o espírito. Quem domina não é a mente, é o espírito. É assim que você vai ler o mar. É assim que você vai entender que vai entrar na água e ver o movimento do Espírito. Você não vai mais perder um culto. Nenhum culto mais vai ser ruim para você. E esse movimento vai acontecer juntando ela com ela, com ela, com ela. Imagina essa junção de revelação e de amor e de adoração nesse ambiente. Eu tenho certeza que vão entrar pessoas por aquelas portas ali falando: o que está acontecendo que eu não consigo deixar de entrar aqui? Vocês entendem o poder disso? Quando você adora o Senhor em espírito e em verdade, e você não vê mais nada a não ser o Senhor nisso, e junta com a minha revelação, a revelação dele, com a dela, a unção de Deus e o poder de Deus e a glória de Deus se junta nesse lugar. Por que você acha que o lugar lá tremia? Lá em Atos. Estavam todos reunidos num só propósito, num só movimento, num só espírito. Pessoas vão entrar aqui e serão curadas. A adoração ao Senhor é para o nosso deleite, para a salvação do perdido.
É para o deleite da presença de Deus, mas salva o perdido, liberta o pecador. Queridos, olha só. Vamos ficar em pé. Vamos adorar mais um pouquinho aqui.